Olá, mãe, pai, diamantes. Rosana Cláudia Santos aqui. Hoje, mais um capítulo do meu quadro Eu e Meu Adolescente, Histórias Reais. Hoje, o meu adolescente está já com idade de adulto, 26 anos, mas trilhamos um caminho. E você já sabe que sempre vou trazendo aqui um episódio desse quadro novo que eu resolvi fazer para lhe contar a minha experiência, a minha vida pessoal de mãe, de adolescente. Eu penso ser muito importante para você saber, porque aquilo que eu ensino, aquilo que eu direciono para você, eu vivi na minha pele. Eu posso falar com propriedade, porque além de orientar para ter uma melhor conexão, uma conexão adequada, com sintonia, comunicação que funciona com seu filho ou a filha adolescente, ter paz dentro de casa para que você tenha filhos direcionados, com foco para um futuro promissor. Eu também vivi na minha pele essa forma educativa com meu filho adolescente na época, o Guilherme, que está aqui comigo. As mães que estão dentro do meu programa, o PMJ, conhecem o Guilherme, que faz o suporte todo o meu trabalho, mas eu penso ser importante para você que inclusive está chegando aqui no meu canal agora, que já deve clicar aí em inscrever-se para não perder nadinha, porque além deste quadro, semanalmente tem outros conteúdos disponíveis para você por aqui. Se você não sabe, eu preciso lhe dizer que sempre quando eu trouxer esse quadro, Eu e Meu Adolescente, Histórias Reais, eu vou falar sempre de uma determinada área da vida. Para bem educar o seu filho ou a filha adolescente, são necessárias 14 áreas a serem lapidadas. Isso mesmo. Muitas vezes a gente foca mais na vida escolar, na vida da sexualidade, amorosa, às vezes as desavenças entre os irmãos em casa, quando você tem mais de um filho ou de uma filha, um filho, vários filhos aí, às vezes a gente foca mais naquela área que mais está perturbadora. Porém, nós temos 14 áreas a serem educadas, lapidadas durante toda a jornada adolescente, do processo da adolescência da vida dos nossos filhos, que vai desde os 10 anos com a puberdade, pré-adolescência até seus 12 anos, e iniciando 12 anos e meio, 13 anos, o marco, o início da adolescência, até seus 18 anos. Então, neste quadro aqui, eu trato sobre a minha experiência real com o meu adolescente durante essa jornada de 9 anos com as suas subfases. E hoje eu trago a vida com a parentalidade. Como será que foi a vida do Guilherme comigo, que sou a mãe, ou com o pai? Como será que foi, né? Como foi para você? Isso que nós queremos compartilhar aqui com você. Então hoje eu preparei meio que uma entrevista para o meu filho, para que ele seja o mais natural e muito sincero, hein? Sim, pode deixar. Isso é muito importante porque a gente passa, sim, por determinadas situações ali. Eu digo que uma mãe, um pai, passa muitas vezes por apuros com o filho adolescente, mas é na relação parental com a mãe, com o pai, que as bases, os valores, os princípios são estabelecidos. Então o Guilherme vai contar um pouco como foi ser filho da Rosana e do Roberto, na condição de mãe e do pai, o Roberto. Então, Gui, para iniciarmos aqui, muito prazer, mães. Meu nome é Guilherme, eu sou filho da Rosana. Hoje eu tenho 26 anos. A gente decidiu fazer esse quadro porque eu acho que é interessante, né? Eu trabalho com minha mãe aí desde 2017, aproximadamente, 18, quando ela me chamou para esse trabalho aqui. A gente vem vindo com muitas mães fazendo esse trabalho dentro do método dela, que é o PMJ, Programa Entrando no Mundo Jovem. Tem outras frentes também que a gente faz. E aí a gente decidiu fazer esse quadro para as mães terem um norte, né? Assim, tudo que eu vou falar aqui é com muita sinceridade, com muita integridade, não é nada ensaiado ou forçado. O único ensaio aqui é basicamente a gente chegar e gravar o vídeo. É basicamente um bate-papo para que eu fale exatamente como foi. Não é que eu sou perfeito, então porque foi uma criação perfeita. Não, foi feito, todo o método dela foi criado comigo. Aí dessa forma a gente foi se alinhando, mas obviamente que teve coisas assim que teve que trabalhar muito, não é verdade? Fala aí. Nossa, muito. Guilherme foi um adolescente assim, instintivo, bravo, então assim, é legal isso aí. Então aproveitem esse papo, vejam isso aqui como um podcast, sabe? Assim, literalmente para você fazer outra coisa, sei lá, tá ouvindo e faz outra coisa. Hoje, ultimamente, muita gente tá fazendo isso, né? Porque é um vídeo longo. Então vai fazer alguma outra coisa e fica escutando. As minhas impressões, às vezes é alguma impressão que o seu filho ou filha tem. Então isso vai ser muito legal.
Então vamos Bora. começar. Primeira Como foi pergunta para aí. você ser meu filho na adolescência? Como que você me via durante a sua adolescência? Vai ser? Seus medos em relação a mim, temores? Ai, minha mãe vai saber de alguma coisa? Na verdade, em relação à minha mãe, gente, é o seguinte, eu vi ela como um porto seguro, né? Então, assim, eu sempre pude falar abertamente qualquer coisa, e é qualquer coisa mesmo, desde sexo, desde droga, desde coisas erradas até coisas boas também. Não tinha problemas, entende? Então, assim, obviamente que chegava em alguma coisa, eu ficava meio assim de falar, como por exemplo o sexo, que acho que em todo mundo é meio complicado, mas com ela é diferente. Então, por mais que eu vinha meio assim, ela não criticava, então ela chegava, me conta aí, o que é? Ah, vou te explicar, é assim, assim, assado, é assim que funciona, isso é o motivo. E aí eu tinha um porto seguro. Então, basicamente é assim, meu, deu ruim, liga pra mãe que a mãe vai resolver. Ó, mãe, como é que eu faço isso? E aí, os temores, na realidade, que eu sentia em relação a você, de decepcionar, na verdade. Não era medo de apanhar ou medo de você me criticar, era tipo assim, cara, eu vou fazer um negócio errado, vai decepcionar minha mãe, sabe? Isso aqui é de acordo com nossos princípios e valores, não é legal, então não é legal fazer. E é bom eu honrar minha mãe. É assim que eu via ela, na minha adolescência. É, muitas vezes você falava, nossa mãe, você decide tantas coisas sozinha, e às vezes você fala com o pai. Por quê? Porque basicamente minha mãe sempre faz as coisas, decidida tal, e tem certas coisas, tipo assim, pô, isso aqui posso fazer? Perguntava pro meu pai. Aí você explicava, né? Que meu pai era o cabeça do lar, tal, ele que eu coordenava. E quando eu tinha dúvida, a gente conversava para decidir qual em seria família. melhor. Isso, em família, a melhor decisão sempre, É isso né? aí. É porque os filhos muitas vezes veem as mães fazendo, resolvendo, agindo em muitas coisas, e de repente em outras não. E era uma dúvida que Guilherme tinha na época, tinha lá seus 11 anos, pré-adolescência, 12. Mas, mamãe, por que você às vezes faz tantas coisas sozinha, às vezes você conversa com o papai? Eu falei, porque tudo que faço está alinhado com o que ele pensa também, né? Concorda. Mas quando eu tenho dúvida, a gente conversa para alinhar e decidirmos juntos. Essa era uma dúvida que ele tinha na época. Beleza. E como e por que você tinha confiança em falar ou não falar? Principalmente quando às vezes aconteciam umas situações difíceis e eu falava pra você, por exemplo, assim, que era uma situação, né? Eu falo ou você fala? Pra gente resolver aquilo que eu não estou gostando e que eu já sei. Quem fala primeiro? E quando ela falava isso, eu pensava, ela já sabe, né? Ela só quer que eu fale, que eu fiz alguma besteira na escola, ou que eu tirei nota ruim. Os amigos, as encrencas. Ou que eu fiz, é isso aí. Então assim, na verdade... bravo, né? Na verdade, o que acontecia? Aquilo que eu falei, era um receio de decepção mesmo. Mas, as primeiras vezes que falava isso, eu pensava que ia ter um castigo muito forte ou que você ia me bater. Por quê? Porque você foi me educando daquela forma que eu agora vou falar, que você não criticava, mas você orientava com firmeza, tá, gente? Não é... Ela nunca passou a mão na minha cabeça. Na realidade, ela orientava e falava, agora você arca com a consequência sua, mas você tem meu apoio. Era isso. Eu vou dar o exemplo de português, que eu era ruim em redação. Aí eu quase repeti de ano nem português. Várias vezes. Aí minha mãe, eu falo ou não falo do boletim lá? Eu falei, isso aí. Aí, qual a consequência? Você vai ter que fazer mais aulas extras de redação. Eu falei, tá bom. Não queria, mas essa era a consequência. Então assim... Vésperas de feriados que eu levava você para meus fazer amigos aula lá, particular. bora jogar. E eu aqui, não, tem que ir lá fazer aula. Mas aí assim, no primeiro momento, era medo mesmo de ter castigo, de bater, porque os outros amigos isso acontecia. Então eu ficava... Seus amigos apanhavam. Apanhava, dava castigo. De cabo de vassoura, né? Então assim, aí era esse receio. Mas aí depois que eu falava, ela, tô decepcionado, orientava, mas a consequência era minha. Então eu entendia que, legal. Legal assim, tô sendo educado. Por mais que eu não gostasse, eu entendia que acabava a educação e a consequência, eu entendia, foi bom. Hoje eu também, obviamente, hoje eu entendo que foi muito bom ter passado por essas coisas. Até na vida profissional eu vejo, agradeço muito ela, tem algumas coisas que acontecem, falo, é verdade, se não tivesse isso aqui. Mas foi isso, basicamente, entendeu? Então, quando você chegava nisso, era tipo assim, eu vou ter que falar. E aí tinha esse receio, mas depois de um tempo que foi várias vezes e acontecia, eu já falava, porque eu sabia que não ia ser criticado nem julgado severamente, sabe? Obviamente que minha mãe chegava, orientava, falava... Nunca machuquei sua autoestima. Não. Nossa, pelo contrário, deixava minha autoestima lá. E isso é importante, a minha autoestima sempre foi muito cuidado por você. Eu ainda, quando era 12, 13, 14, ainda era gordinho, né? Bem gordinho. Queria ser emo, com os cabelinhos eu fui emo, sim, na orelha. Eu fui nessa, eu tive uma época aí que eu fui. Uma época desafiadora. Quero ser emo, os cabelos, isso é legal. Roupas, eu queria fazer palavras. as coisas, e aí era o seguinte, ela não é que aceitava, mas ela chegava, ela entendia e ela orientava, o emo é isso que dentro dos nossos princípios não é legal isso. Ah, tá, mas eu posso usar o tênis laranja e o cadarço não é laranja, o outro preto. Verde, e a calça laranja? Pode. Beleza, sabe? Porque era
época de Restart, colorido e tal, né? Você passou por algumas referências nessa parte, né? Mas aí tudo ela sabia, tudo ela orientava, tudo ela olhava e dizia como deveria ser feito, o que não deveria ser feito. E ela dizia o porquê, isso é muito importante. Não é que ela só chegava e falava, é assim. Não, é assim porque isso. Ah, tá, agora eu entendi por que é assim. E não porque sim ou porque não. Não. E sim, tinha uma... Você explicava. Isso. Que a hora que você explicava pra mim, isso é legal, eu tô só explicando isso, mães e pais estão assistindo, porque é importante, algumas mães falam pra minha mãe, né? Ah, mas por que eu tenho que explicar? Eu sou mãe. Então, você explica pro filho ter entendimento do porquê daquilo. Porque se você falar só porque sim, pô, ele vai falar, então é só Porque a mãe é a autoridade, ela pode determinar, o pai também. Porém, se não houver explicação, você não tem entendimento. Porque vai continuar você no erro. chegava em mim e explicava, ó, isso aqui é ruim por causa disso, ou isso tá errado por causa disso. Pô, é verdade, né? Tinha consciência do erro e do porquê. E por que aquilo era mal. Sim. Então era excelente. Então foi isso. E quando ia praticar, estava muito bem entendido o que era certo, aí tipo assim, errado, aí você falava pra mim, inclusive, ela falava assim, ó, bom, agora você sabe. Se você fizer, aí é você que se vira, porque você já sabe que isso vai ser ruim. Tu já tá sabendo. O erro é seu, vai ter que suportar. Você já sabe que é errado. Você já sabe que a consequência vai ser ruim. É sua. Não conte comigo na consequência. Vou estar com você, mas não conte comigo mas você quem vai suportar. É, exatamente. E não era fácil suportar as consequências, não, mas né? é o certo, né? Porque aí você cria um adulto que entende que a vida adulta não é fácil, que tem consequências também. Consequências inspiram as E responsabilidades. aí, a vida adulta, uma consequência pode zoar tudo, né? Que é e os momentos que você me desapontou? Você me desapontou algumas vezes. Eu Tinha sei. medo, mas desapontou. Eu desapontei mesmo. Cara, Em relação às amizades, algumas palavras. Eu vou falar pra vocês. Eu vi minha mãe brava comigo uma vez. Nervosa? Não é brincadeira. É uma vez. Como assim, Guilherme, brava? Ela brava, mas que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas foi uma vez. Por conta que eu tive alguns problemas com alguns colegas. E aí eu menti, falei coisas erradas. E não era verdade o que eu tinha falado. Aí ela descobriu. Me fez passar vergonha. Passou vergonha. Aí, cara, até meu pai falou, que isso? O que tá acontecendo? Eu nunca mais vi. Depois disso, obviamente, né? Vamos deixar quieto. Levantou um furor, porque realmente eu passei uma vergonha muito grande, porque estava na idade da mentira. A idade de 13 anos é uma idade 14, que emerge muitas mentiras. Foi um processo criativo que o jovem passa, mas é um grande erro. Eu só vi minha mãe brava uma vez, gente. E brava pra valer, assim, nunca mais. Nem quero. Deixa quieto. Só uma só. Valeu. Essa aí valeu. Não precisa mais. Aí, obviamente, então, eu tô falando isso porque essa foi uma gigantesca decepção, mas teve outras decepções também, de mentiras. Que houve uma mentira e me fez passar uma vergonha. Então, essa foi a mais absurda. A mais terrível. Mas teve outras, por exemplo, escola, de não estudar, ou então falou que foi bem na prova e na realidade não fui, e aí eu tive que falar pra ela que eu não fui, aí, sabe, mentia, não sei o que. Teve já vezes na escola que eu peguei coisas que não eram minhas, aí que minha mãe fez, e isso é bom, tá? Fez eu ir lá e devolver e pedir desculpa. Sim. E vou falar... Meu apoio estava junto, mas você é quem conversou, então, falou, se mas desculpou. É o que eu tô falando. Essa é a consequência que minha mãe me ensinou. E o que isso faz? Forja o caráter. Pensa, eu roubei. Peguei lembra que era um estojo com uma régua preta, uma caneta preta, que era um kitzinho que eu queria, porque eu queria. Aí eu roubei, peguei lá. Ao invés de me falar, me contar pra se eu tivesse aí ela falou, você ainda falou, se você tivesse falado pra mim, eu tinha pego pra você. Tinha comprado né? pra você, tinha organizado pra Aí o que acontece? Essa é a consequência que ela fez eu passar. Então essa é uma outra decepção. Pô, tu roubou, tal. Porque eu não falei nada. Aí ela chegou, o que é isso aqui, Guilherme? Isso aqui não é seu, isso aqui você pegou da escola. E aí fez eu devolver. Se apropriou indevidamente de algo alheio, né? Isso existe, acho que vale um parênteses aqui, que é algo natural de acontecer em 8, 9 anos e volta a acontecer o furto emocional, afetivo ali entre os amigos. É porque tinha um monte de amigo que 12 tinha. anos, e aí eu queria 13, ter também. Isso. Não é que eu tava ruim de querer roubar ou pegar. É um furto. Isso que você fez, você forjou meu caráter, porque eu tive que passar a vergonha de devolver e pedir desculpa na frente das pessoas, e isso forjou, tipo assim, isso é errado. E essa é a consequência dos seus atos. Então, nessa idade inicial da adolescência em si, esse furto afetivo, emocional, ele pode voltar a acontecer, ou por percepção de que os amigos têm muitas coisas que eu não tenho, eu também gostaria de ter, e de repente sabe que as coisas estão apertadas em casa, aí o filho não fala, e o outro amigo tem o que eu queria. Eu já peguei Lego, lembra? Sim. Boneco de outros amigos. Seu amigo de Sumaré, o Rogério, uns bonequinhos amarelinhos, lembra? Nós fomos lá no portão, né? Lembro. Ele morava com a avó. Guilherme, você vai conversar com a avó, levar tudo, explicar, olha, eu peguei, mas não é meu.
Então eu trouxe aqui, e a avó ainda foi muito camarada, e falou, não, Pode deixar, fique pra você. eu tenho até hoje, ela deixou. E eu falei, então antes converse com seu amigo também, porque é algo dele. E o amigo, não, Guilherme, você é meu mano, não, pode fica com o filho. Mas o certo é o certo nesse dia. Exatamente. É aquilo, ela me ensinou, fui lá, consequência. Então assim, Eu lembro que era consequência. umas 8h30 da noite. Mas agora, mamãe, tá Agora. chovendo, nós vamos... Agora. Isso que é firmeza. Isso não é seu, nós vamos agora, Isso que mesmo é firmeza, com chuva. tá vendo? Isso não é uma... Isso que é legal da minha mãe. É. Que ela sempre foi firme nesse sentido. O certo é o Assim certo. que eu descobri, imediatamente tomamos a providência. Não ficou para o dia Exato. seguinte. Exatamente. Não ficou. Imediatamente. Eu lembro desse dia. Eu lembro do que a gente chegou no portão, falou, não sei o quê. Um cachorrão no portão. Eu Quando a gente vai lembro. entrar, eu falei, nós vamos chamar a avó dele, você vai conversar. Eu sim, né? Eu como não é que a gente vou vai falar. entrar? Vambora. Mãe, não, vai chamar. Eu não consegui falar. Você lembra que eu disse? Eu não te orientei, falei, eu não vou falar nada. Eu Você que tive vai que falar, chamar, eu eu sei. só vou escutar a sua conversa. Eu sei. Depois nós vamos conversar se você conversou direito com a avó. Lembra Sim, disso? lembro. Eu lembro perfeitamente. Não, mamãe, cara. eu vou conversar direito. Lembro perfeitamente. Ela até convidou a gente pra entrar, tudo, só que a gente não entrou, só pôs, você foi firme. Não, Sim. não vai entrar não, só pra ver o que é isso. Não era dia de tomar um cafezinho e ser premiado, era o dia de correção. Então, porque no dia se de tomasse correção, café, não se né? ganha presente, é dia de correção. Isso. Senão a correção É fica eliminada, não pode. Então todas as vezes que eu decepcionei minha mãe, todas as vezes eu tive a consequência aplicada. Não Todas teve, as uma, vezes. não teve uma vez que não teve consequência. Seja ela pequena ou grande, teve consequência. Não interessa. Em relação ao pai, ele não está aqui conosco porque ele não é muito dos vídeos, né? O pai é mais... Reservado. mais os bastidores nos apoios do nosso trabalho aqui, né? Mas como foi ter um pai onde... Porque o seu pai, ele, quando fala pontual. Ele não é de Acabou. falar muito. É um Porque não. nosso canal de comunicação, somos os três, eu sou a sinestésica, você é o visual e o pai é o auditivo. É, E o você pai, tem um o pai é quando assim. fala, Eu sempre tive um relacionamento sempre muito mais próximo com a minha mãe no sentido de sair, fazer as coisas. Meu pai sempre tava ali junto, obviamente, mas era tipo assim, tô falando com minha mãe tá falando não várias vezes. Meu pai chega e falou, ó, é não. Ah, tá bom. Acabou, cara. Era uma vez só e... Mas eu não sei explicar, eu não consigo explicar isso. Não é medo. Eu tinha um respeito grande, e até hoje eu tenho, tipo assim, cara, é meu pai. Não, uma referência é uma referência. firme de homem. É diferente, eu não sei explicar. Até hoje eu não sei explicar pra você. Mas não era medo dele me bater. Não era nunca senti esse medo. Eu sentia um temor, mas não é temor de medo, sabe? É tipo assim, cara, eu preciso respeitar esse cara. Até porque você sempre foi ensinado na hierarquia, né? Entende. Então, tipo assim, meu pai chegava e Guilherme, não. A mãe até vai, né? Ô, mãe, isso aqui, Mãe quer isso aqui entender, lá. ver os detalhes. A mãe até vai, né? Você vai falando. O pai não. Pode falar o que você quiser, você não vai. Fala, tá bom. E essa é a condição materna e paterna. O pai, ele é mais pontual, tem uma firmeza, uma direção mais ali encurtada, vamos dizer assim, direto ao ponto. A mãe traz aquela continência, o conter, o abastecimento. Essa é a diferença da relação parental materna e paterna. O pai já é direto ao ponto, vamos lá, resolvemos... Acabou. Imediato, acabou. Eu peguei bastante isso do pai, que eu sou bem prático hoje. Bem prático e meu, rápido. Acabou. A mãe, por sua vez, isso eu. Então, muitas mães vão se identificar com essa minha fala no sentido de que vai entender essa questão da continência materna. Mãe é continente desde a gestação. A gente carregou nosso filho dentro do nosso ventre, aqui dentro do nosso útero. E isso é conter, é carregar. Então, mãe tem essa característica, esse perfil de carregar um pouco mais os pesos, os fardos, também as alegrias da sua maternagem, na parte de ser mãe. Isso é tão importante, entender essas duas diferenças. Por isso que o pai vai lá e fala uma vez, e isso é interessante porque não é só você, mas muitos jovens que eu atendo nas orientações parentais, os pais falam, minha esposa fala, Rosana, eu vou lá e falo uma vez e levanta e vai, resolve, vai pra escola ou termina de comer ou vai fazer logo o que precisa. É só ver o jeito que me acordava, cara. Isso. Minha mãe vinha lá. Eu brincava, eu não sei o que lá, umas 10 vezes. Meu pai chegava, acorda aí, mano, vambora. E sabe? E é isso. Se não acordou, você vai perder o horário. Ponto. Então vou acordar. Exatamente. Era muito assim, muito assim. E mãe é mais continente, ainda mais que tem uma mãe sinestésica. Mas também você, na hora que chegou, já deu, agora tu vai acordar. Aí tu jogava até água. Existia um limite. Jogava até água na minha cara. Acorda aí, mano. Essa água é bom que se diga, que você mesmo disse uma vez. É verdade. Se tivesse um pouquinho de água, eu acordaria. Minha mãe, tá. Guardei essa. Mas é verdade, isso é verdade. Na próxima, só peguei um copinho de água, molhei as pontas dos dedos, que assim, ó, as gotinhas de água. Ela nem joga, ela tá faz com pontinha ainda. Você vê que se fosse meu pai, já jogava um copão de água na cara.
Não, mas é que não, eu não falo isso, gente, de meu pai é ruim. Não, meu pai é excelente. Pai é cara. ótimo. É o melhor pai que eu tenho, é excelente, amoroso, excelente, top. É que é um jeito, mas até hoje é um respeito máximo. Assim, até hoje, conselho tal, é isso, acabou. É o pai que dá a vida por você, Com né? certeza, com certeza. Preocupado excessivamente ter mais do que eu, não é assim? Nossa, é. Eu fazia peça de teatro, né? E aí eu ia subir no palco, meu pai passava mal. Vocês acreditam? Meu pai passava mal porque eu ia lá, mas eu tô Na de boa. expectativa de que desse tudo E meu certo. pai tá passando mal, mas pai, eu tô de boa, calma, vai dar certo. Vai dar Coração certo. acelerado. Mas é meu filho que está lá, como que eu não vou... E se acontecer algo errado, ele passar vergonha? Vai não, vai O não. Gui tá craque já, né? É. Guilherme tem formação em ator, então por isso fez algumas peças de teatro, participação em filmes. Isso. É um filho que fez várias coisas legais, importantes, e por isso me deu muito trabalho, porque as escolhas do Guilherme durante todo o processo da adolescência foram escolhas diversificadas. Ele saiu desde um posicionamento para arquitetura, Fiz né? até desenho, inclusive, fiz curso. Depois foi pro ator. Aí dança, Pra ator, canto, dança, atuação. canto, participou de competições, atuação também. atuação. Que é o que eu mais gostei. Aí aí depois a gente começou a fazer Vou Filmar em São Paulo. Uhum. Que aí tinha aquelas aulas de corpo. Nossa, aquelas aulas de corpo eram muito da hora. Exatamente, parte dramática, corporal, e depois veio pro mundo digital, na arte de designer. Isso, edição né? de vídeo, Edição, lançamento. criação, processo criativo, ou seja, é um ser humano do mundo da arte. E a Criatividade. arte engloba muitas Criatividade, coisas. planejamento. Ser bastante criativo. É isso. É tão criativo que nessa andança de vários desejos, a nossa casa vivia cheia de quê? Gravetos, pedra, não podia passar na rua. Nossa, é mesmo, Você cara. pegava pedra, Fazer espadinha. espadinha, você construía as maquetes, casas, E avenidas, as pistas de Hot Wheels lá? pistas de Hot Wheels. Tinha cada pista de Hot Wheels, e aí pegava, tinha 3, né? Emendava as 3 em uma na outra, criava uma nova, assim. Em relação aos Fazer seus amigos, você me apresentar para os seus amigos. Ah, isso era suave. Como era ter Isso aí. meu posicionamento de mãe com seus amigos? Como você sentia ter uma mãe Cara, junto? eu nunca tive vergonha, nunca tive, não vou ter, de apresentar minha mãe. Falar, essa aqui é minha mãe. Porque antes, os meus amigos tinham vergonha. E olha que interessante, eu lembro até hoje, a gente foi acho que foi o meu segundo rolê com os meus amigos, e a gente foi num Subway. Obviamente, eu tinha 11, 12, então minha mãe, o que ela fazia? Ela ficava com o carro ali, olhando a gente. Um quarteirãozinho. Ela não me antes. deixava ainda 100% sozinho, por conta da idade, tudo, eu entendo perfeitamente, eu acho que tá certo. Mas a mãe e meu pai, já como a gente explicou, tinha essa questão de acolhimento, ficava lá. E minha mãe, ela entrou no Subway, e aí eu olhei, Guilherme, sua mãe tá aqui, minha mãe tá aqui. Aí galera, essa aqui é minha mãe e meu pai. Aí ela vem, ela brinca com os meus amigos. Meu pai é mais reservado, não brinca tanto, mas ele também se apresentou e tal. Eles foram pegar um lanche, minha mãe é assim, cara. A mãe, vou pegar um lanche aqui, mas não é um lanche, ela veio me ver, eu tô ligado. Aí ela brincou lá com os meus amigos, assim, conversou e tal. Depois, isso é fato, ela foi e tô indo embora. Sua mãe é da hora, né? Veio aqui falar com nós, comprou um lanche, que mãe da hora que você tem. Outras pessoas falam, ih, mano, você é minha mãe, você é louco, vai vir aqui encher o saco que eu tô aqui com vocês, que ela é chata pra caramba. Eu lembro disso. Foi num Subway. Outra vez foi cinema. Ela não entrou na sala de cinema, mas ela foi ali onde tava a roda dos meus amigos, que foi comprar um sorvete. Então minha mãe, ela vinha participar das coisas ali. E não vinha pra brigar comigo. Ela vinha pra curtir o momento com a galera. Então a minha galera gostava da minha mãe. Tanto que a gente, às vezes, eles iam posar em casa, a gente fazia brigadeiro e bolo de madrugada. Minha mãe, pode usar a cozinha aí, só depois limpa. Me Então, chama pra comer. meus amigos gostavam da minha mãe. Muito. Ela, quando eu ia jogar videogame, ela participava na call lá com os meus amigos. Ó, tô dando um oi aqui. É a Rosana. Então, assim, isso é simples, gente. É você fazer parte do mundo do seu filho, conhecer os amigos, ser legal. Porque o jovem tá ali. Imagina a situação. Você está com as suas amigas. Aí chega lá, tua mãe, e te critica na frente dos amigos. Como você se sente? Na frente dos amigos. E nessa época, em adolescência, que tem essa questão Ou chama toda... sua atenção na frente. Pô, você... Isso é uma... Aí a mãe é chata pra caramba, desculpa lá, mas né? Que o pessoal Até fala... porque a minha maneira de conversar com você perante os seus amigos vai firmar sua autoestima. Exatamente. E se eu ferir a sua Exatamente. autoestima na frente dos amigos, você se sente humilhado, denegrido. Porque assim, a galera da escola, então tipo, tinha um ou dois que você não se dava tão bem. Era só a maioria, mas aí esses que você não se dá bem, se a mãe faz isso, eles vão zoar você depois. Ah lá, a mãe do Guilherme, mó chatona, não sei o quê. Sua mãe é chata, não sei o que. Com certeza, porque isso acontecia com outros
outros colegas, entende? Então, em relação à minha mãe, nunca tive vergonha, até porque é minha mãe, né? E meu pai. Então, não se deve... Nem se minha mãe criticasse, eu acho. Mas eu nunca me envergonhei de apresentar minha mãe, de falar para os meus amigos. Essa é uma diferença, é algo importante, porque Guilherme está dizendo sobre o dia do Subway, né? Que nós fomos, um exemplo. Porque com 11, 12 anos ele tinha um desejo de ir àquela lanchonete, depois esticar um pouquinho para o quarteirão próximo. A gente foi embaixo de uma sorvete. Para a sorveteria, isso. Então, ele, eu dei um nível de autonomia para ele, isso é interessante, você pode aplicar isso. Guilherme pôde ir, mas eu fiquei com o meu marido no carro um quarteirão antes, num local onde eu tinha visibilidade de onde ele estava. Ele não sabia disso, mas, né? Sim. Depois eu acabei conversando com você e disse, olha, eu vou ficar próximo Mas eu daqui. acho que é certo, eu tinha 12 anos, gente. Então né? eu conseguia saber que ele estava muito bem na lanchonete. Nesse dia eu entrei porque eu vi pessoas muito diferentes lá na lanchonete. Então, combinei com meu marido, vamos entrar, comprar um lanche? A gente conversa ali brevemente e saímos. Porque eu preciso entender, nessa idade de 11, 12 anos, quem é que está com o meu filho, que tipo de assuntos estão surgindo ali, porque são referenciais que vinham para a vida dele. Então, eu entrei, comprei meu lanche, vi que estava tudo bem. Eram colegas novos que vieram lá com o Eduardo, com o Charles, com os meninos, né, da escola, outros novos, recém-chegados. Pronto, não preciso ficar ali marcando presença sendo a chata, e sim sendo daquela mãe que é companheira que chegou, veio lá, comprou um lanche, saiu, já percebi que estava tudo bem, porque se não estivesse, eu diria que seria hora de vir embora, eu ia chamar a parte e falar, Gui, mas meia horinha só nós já precisamos ir, tá bom? Ah, com certeza. Então eu iria falar alguma coisa que eu não o constrangesse de maneira nenhuma na frente dos amigos, isso é importante, né? Perfeito. Então assim, desapontar aconteceu. Com certeza. Aconteceu algumas Muitas vezes. Aconteceram algumas vezes, sim. Não foram poucas, não. Então isso é importante saber. Momentos que a gente acabou ficando triste, às vezes. Ah, sim. Nesse sentido de, não tá legal, por exemplo, um final de ano escolar, onde a gente se esforçava para estudo. Eu nunca repeti, graças a Deus, mas já quase, mas era porque... um perrengue. Perrengue. Inclusive, nós conversamos sobre a vida escolar lá no primeiro episódio dessa série aqui. Então, vale a pena muito, né? Vale muito lá a gente falou bastante. ver esse vídeo. Vamos colocar esse vídeo, então, que é o primeiro vídeo, o link aqui na descrição, para você acessar. Beleza. E aqui no meu roteiro está aqui também algo que você acredita que eu tenha tido a necessidade de te proteger um pouco mais. Lembra da festa em que você foi no apartamento? Não, mas você 17 sempre... para 18 anos. Você sempre me protegeu muito, né? Assim, todas as festas que eu ia, festinha assim de aniversário, nunca cheguei aí numa balada, sabe? Até porque eu nunca tive interesse. Na verdade, teve um dia, você mesmo fez isso, com meu pai. Tinha na nossa escola a Noite do Bicho. A balada, sim. Lembra? Aí sim, tinha lá, fazia aquelas luzes, uma baladinha e tal. Você tinha 14 anos. E aí foi quando, assim, eu vi o que era e não me interessei mais, né? Até fui embora mais cedo. Você queria ficar até as 4 da madrugada. A gente foi embora que hora? 2? 1? Não lembro. Você quis vir embora às 2 horas. 2 horas, né? Pra ir embora. Porque assim, eu não gostei. Mas o que acontece? Minha mãe sempre me protegeu, ela sempre ficava ali, como eu falei, era um refúgio. Quando o amigo passou mal, os pais não estavam presentes. Essa parte aí eu vi. Assim, é interessante, né? Como me protegeu muito. Porque eu vi aquilo que poderia acontecer comigo se eu tivesse desobedecido ou então feito aquelas coisas que ele fez ali. Eu falei, isso aí, já quieto isso aí. Ficou alcoolizado, né? Já quieto isso aí não é bom não. E nós ainda cuidamos dele, né? Porque não tinha quem cuidasse desse jovem amigo. Eu fiquei preocupado com ele, eu falei, caramba, cara, isso aí tá acontecendo. Mas outra coisa também que tava falando, né, de 17, 18, no Wolf Maia lá, tinha muita diversidade. E aí é fato, ou é diversidade e tal e tudo mais. Aí aconteceu tudo isso na festa e você sempre tava ali pra me proteger, me orientar e tudo mais, entendeu? Então foi isso que aconteceu basicamente. Então, mãe, aí com 18 anos e 17 e tudo mais, ela sempre me protegeu bastante nessas questões das festas, tanto que tinha algumas festas que eu ia, ela falava, olha, vão te oferecer isso, vai acontecer isso, e não deve ser assim, se acontecer isso me liga, eu tô por aqui. Sempre tinha um refúgio, alguém pra onde pedir socorro, entende? Então sempre era muito bem protegido nisso. É diferente de você de repente sair de madrugada e voltar nem te avisar. Sozinho, não saber onde está. E nem te avisa onde eu tô, né? Isso, exatamente. Aí não, sempre avisei, sempre falei, vou sair hoje com os amigos no McDonald's, tal lugar. Depois de lá a gente vai tal lugar. Ou se a gente quisesse em tal lugar, não tinha falado, WhatsApp. Na época... Até hoje a gente tem essa nossa comunicação, a gente tem o nosso próprio apelido, né? Nós três. Tem um grupo no WhatsApp. Costelão, Costela e Costelinha. Isso desde lá, quando você ganhou o seu primeiro celular. Foi. Aí a gente fez um grupo no WhatsApp, depois, que aí a gente quando avisa. Começou o WhatsApp, quando você ganhou, não tinha WhatsApp ainda, não né? Tinha?
Não, você tinha Nossa, 10 nem anos, lembro quando 11 começou. anos, porque Não tinha WhatsApp. a gente precisava se comunicar por conta, na época, você teve o celular um pouquinho mais cedo, 10, 11 anos. A gente precisava se comunicar por conta dos cursos que você fazia. O celular nem era touch, era de... Isso, você teve, era um celular que você tinha, porque eu precisava me comunicar com você com as saídas, os cursos. Você tinha um celular só de telefone. Só de telefone eu tenho pra até se hoje comunicar lá comigo. Eu lembro. Aí quando veio um pouquinho, acho que mais pra frente, dos seus 13 anos, mais ou menos, acho que foi isso. Você teve o celular com... Aí já veio aí tinha o WhatsApp, né? Eu lembro, era um pequenininho assim, né? Você tinha um amarelinho, quando você ganhou o primeiro, aquele amarelinho de teclinha. Aí o outro era touch, já tinha um WhatsAppzinho, né? Sim, Isso. eu lembro. Era botãozinho, nossa, é antigo isso aí. Então era só o objetivo aí do sim telefone. teve o WhatsApp, a gente conversou no WhatsApp, né? Exatamente. E a gente fez o grupo, foi onde nós fizemos o grupo de nós três. O Costela, pai, Costela sou eu, Costelão pai, Costelinha você, sou eu, né? Não sei de onde veio isso aí, mas é isso aí. É um apelido particular nosso em casa. E o grupo ainda existe até hoje. E não só você, como eu ou o pai, que nós fazemos, onde quer que a gente chegue ou saia, um comunica o outro até hoje, não é? Eu penso ser lindo isso, ter essa comunicação e usar a tecnologia, eu penso ser importante. Porque a gente compartilha também vídeos pelo Instagram, você sabe que eu gosto, a gente se fala ali, você né? gosta. A gente se fala ali normal, bastante. Avisa, vou precisar do carro, tal, não sei o que, vou sair tal hora, uma comunicação que funciona. E por que você pensa ser importante avisar no grupo? Eu acho legal vocês saberem onde eu tô, pra se precisar de alguma coisa, saber onde eu tô. Consideração? Uma consideração, lógico. Até hoje, com certeza, com muita consideração. E também, eu acho que, não só na adolescência, mas hoje, como eu já sou adulto, já sei me virar, é bom falar. Por quê? Não se sabe do que pode acontecer. Então, ó, total lugar, tá? É isso. Aí, sei lá, sumi. Bom, ele falou que tava no lugar... Onde vou te procurar? Ele falou que tava no lugar X. Vou lá ver que é a minha pista, entende? É até mais pra uma proteção. Sim. Até mesmo você, o pai, falar, ó, vou tal lugar, volta a hora. Mas por quê? Só por uma proteção, gente. É só isso. Não é, hoje não tem mais essa questão de minha mãe ficar lá, não. Já era. A questão na adolescência a gente fazia isso porque minha mãe falava, fala. Hoje, eu até faço isso até hoje justamente por consideração, até por segurança. Às vezes eu falei que ia voltar 2 horas, aí 4 horas, cadê o Guilherme? Mensagem, tá tudo certo aí? Essa é uma orientação, inclusive, que eu faço para as mães no PMJ, para que elas possam fazer grupos específicos de WhatsApp com seus filhos, o pai junto, se for possível, se for uma família que está completa em casa, às vezes são pais separados, mas aí é possível fazer grupos, porque nesse grupo a gente tem a consideração com quem nos ama, para saber onde nós estamos, isso é importante. Acontece qualquer coisa, eu sei onde procurar a pessoa, como o Guilherme está falando. É isso. Então isso funciona muito bem, mas não é só o filho que nos comunica, nós também. Inclusive quando eu venho para o consultório, quando eu saio para algum curso, já cheguei, já estou na sala de aula, gente, estou saindo de Campinas agora, olha, já estou saindo daqui, estou chegando ali, estou em algum lugar. É uma coisa que não é para ficar controlando a vida de ninguém, gente, é só pra... Bela, tá voltando já, ok. Aí às vezes eu vou lá, faço... ciência do às que vezes está acontecendo. Eu tenho esse costume em casa, né, às vezes já que ela tá voltando, eu vou fazer um café novo, ou ela pede, tô voltando, faz um café novo aí. Isso foi muito bom, você aprendeu desde cedo, que eu sempre gostava de um cafezinho. Eu tô voltando pro consultório. À noite. Ela nem pedia, às vezes eu mesmo fazia. Estacionava o carro, o cheirinho já estava lá na área do café. O Gui fez um cafezinho pra mim hoje. Obrigada, Gui. É bom maravilhoso, demais. Cafezinho né? É bom. E pra gente ir encerrando, penso ser interessante falar da comunicação visual que eu e você desenvolvemos. Isso aí... Né? Pela sintonia, isso pelo aí, rapport. Eu vou te falar. É bom demais. Que eu ensino muito para as mães do PMJ, né? Esse rapport, essa empatia, essa sintonia, esse acompanhamento, essa questão de percepção, como foi isso, né? Isso aí foi criado, né? Foi se desenvolvendo desde a adolescência, porque como assim o conversar pelo olhar, né? Por a gente estar muito próximo, por tudo que eu falei hoje para vocês, a gente começou a ter uma conexão muito forte. Então, era uma conexão muito forte mesmo. Tanto que, até hoje, se a minha mãe chega em casa triste ou com raiva ou feliz, eu sei. Eu só sei. Mas você tá ruim hoje. Não tô não. Ainda brinco, o meu psicólogo particular. Hoje a gente conversa muito. Pessoal. Mas aí, porque antes a minha mãe, eu falo que ela tem olhar de fogo, né? Então, tava fazendo um negócio errado, ela olhava, falava nada. Eu, beleza, isso aí. Por depois isso que você fala dos meus olhos de fogo, né? Até hoje você tem. Algo que eu não estou gostando, basta o meu olhar, seja que você reconhece na hora. Tu faz o olho... Tá errado. Aí, ou então, por exemplo... Mas também sorrio pelos olhos. Fala, tipo assim, tem vezes que a gente tá numa festa, aí viu alguma coisa, tipo assim, alguma coisa assim, inusitado, então engraçada, só pelo olhar a gente já sabe.
É muito louco, mas é uma conexão tão forte que a gente tem junto que a gente consegue se comunicar pelo olho mesmo. Pra tudo. Até mesmo ela sabe quando eu tô ruim ou quando ela está. É engraçado também que em casa, às vezes, eu vou tipo assim, tá quieto o dia, estamos lá trabalhando. Eu vou levantar pra pegar água. Ela também vem à mesma hora. Fala, caramba. Tomar água. Não é? Essa sintonia sempre existiu, é algo bonito entre nós. Por conta de ser sempre uma comunicação muito clara, muito transparente. Nunca fiquei com rodeios, né? O que eu falei, eu sempre cumpri. E se eu não podia cumprir, eu dizia, não posso fazer, não posso Mas depois comprar, você cumprir. nesse momento não é possível. Adeus. A verdade sempre imperou na nossa conversa. Nunca teve disfarce, nunca teve omissão, tudo foi falado abertamente. Não importa qualquer tipo de assunto. Isso inspira igual confiança. Eu falei no começo do vídeo. No começo aqui, falava de tudo. 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 E hoje o que você leva para sua vida adulta? Desse relacionamento mãe, pai, pra Cara, sua minha vida? autoestima é absurda. É inabalável, gente. Assim, minha não é que eu me sinto o cara. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, que eu tenho uma frase que eu falo pra mim todos os dias. Não há nada que eu não possa fazer ou não há nada que eu não possa aprender. Como assim? Tem um desafio. Não, isso aqui vai ser desafiante. Eu posso esquentar a cabeça com isso, mas eu vou conseguir fazer. Isso aí é uma autoestima que foi trabalhar desde a adolescência. Então foi a autoestima. Então assim... Suas emoções foram validadas. Eu me blindo porque, tipo assim, o que importa, o que eu sou, e acabou. E eu sei que eu sou capaz, tá? Não sei, entende. Hoje você de coisas. reconhece a sua identidade. Perfeitamente. Sei quem eu sou, sei o que eu posso. Primeiro, filho de um Deus Altíssimo. Sei da onde eu vim, sei onde eu tô, sei pra onde eu vou, né? E segundo, filho da de Rosana Deus. E do Roberto. E aí, Primeiro do Senhor, depois da Rosana e do Roberto. Mas eu digo isso que aí... como nossa casa é temente ao Senhor, podemos Sim, abrir aqui. Podemos, claro. Digo que quando eu for arrebatado, Deus vai colocar para mim. E aí, Rosana, como foi lá na terra? Eu falo isso pra ela. Vou devolver meu filho eu falo assim, em boas mãe, condições. se eu trabalho como mãe, e meu pai também, como pai, já foi feito. Vocês já ganharam, já tá 100%, missão cumprida. Vocês já me criaram pro mundo, tá? Pronto, não precisa fazer mais nada. Acabou, tá? Tudo certo. E aí, assim, essa parte, assim, da autoestima, gente, é extremamente importante. Não para ter um ego inflado, mas sim para, quando vier desafios, você conseguir lidar com ele. Tipo assim, desafios mesmo na vida. Sei lá, coisas simples. Eu pude dar um exemplo atualmente, que eu fiquei sem GPS lá em Campinas e tive que voltar sozinho. Tava sozinho sem GPS, que meu celular com a bateria. O que eu faço? Pera aí, vamos ver as placas. Pronto. Consegui ir embora tranquilamente. Sem desespero. Sem desespero. É simples, Parece uma experiência simples, mas se a pessoa não for firme consigo mesma... Então, aí desespera, aí você começa a não olhar direito. O carro atrás tá querendo passar. Calma, vai, sabe? Da hora que der certo, você vai pra direita. São sem desespero. Deixa eu ver, isso, aquilo outro, agora deu certo, agora eu tô em casa. Agora consegui me achar. Então, assim, eu sei que é simples. Mas toda essa construção chega nesse momento que você tá sozinho, você e Deus ali, você tem que se virar. O que você vai fazer? Se você não tem uma autoestima firme, se você não tem uma identidade firme, que é criada na adolescência para na vida adulta você ter isso, já era. Nesse momento você desespera. E aí? Tô sem bateria, tô sem carregador. Vou falar com quem? Né? Sei lá, eu até pensei na minha cabeça, vou parar num posto e tentar carregar, mas eu pensei, não, vai dar pra vamos tentar ir embora. Mas isso é a autonomia desenvolvida com a responsabilidade, quando também. Você trouxe aqui os exemplos de arcar com as consequências. Não ter não um carregador e não ter um celular carregado para ver o GPS é uma consequência por algo que muitas vezes a gente, inclusive, ainda hoje e você já falava várias vezes, você vai sair, leve o carregador. Eu não levei. Aí... Tudo tem uma consequência na nossa vida, e você sabe muito bem que uma das coisas que nos faz mais forte, mais estruturado é saber lidar com as consequências. Exatamente. Mas saber lidar significa lidar, efetivamente. Lidar não é só com saber, é a ação em si. Eu lidei naquele momento. A próxima vez que ficar, eu sei ir embora tranquilo. Exatamente. Então são os referenciais que foram importantes. Hoje totalmente. Você traz pra vida de adulto. Você e o pai eram os maiores referenciais da minha vida, não tem outro. Tem alguns, por exemplo, posso dar o exemplo do Renato Cariani, que é o maior influenciador fitness aí e tal. Mas aí ele começou na internet em 2017. Então ele foi uma referência boa pra mim de empreendedorismo, de treino, de dieta, dessas coisas.
Então eu sempre quando tinha 17 anos, eu comecei a ter outras referências que você diz, né? Essa referência. Mas nunca deixou de ser a máxima você e o pai. Nunca. Ali era referência de coisas que eu gostava. Sim, que são outras pessoas que vêm pra nossa vida, é natural o jovem. Foi quando eu emagreci. Ter outros referenciais. Então, tal. É uma pessoa na área física, é uma pessoa Mas na lembra área que eu fiquei escolar, 4 meses fazendo uma dieta sozinho? Por causa disso. Aí eu consegui emagrecer e tal. O seu personal, foi, né? Também mas, como referencial. Mas meus pais eram a referência máxima, assim. A professora, na época, Jaqueline, de inglês, foi uma referência muito importante para você nessa parte de desenvolvimento de línguas. A professora de literatura, a professora Luciana, a professora Rafaela foi boa então, também. são vários referenciais. Adriano na matemática. Sim, exatamente. Então, assim, os professores, amigos, hoje tem os influencers. Existem bons influencers, sim. Mas toma cuidado com os influencers aí, tem uns que não dá certo. Tem que ter parcimônia, tem que ter cuidado, sim. Mas minha mãe sabia. A questão é, minha mãe sabia de tudo, gente. E também, acho que não tinha abordado no início aqui, lá no início do seu processo da adolescência, mas você foi o agente Craft. Ah, é? Nossa, tinha um canal no YouTube chamado Agente Craft. Pode até procurar isso se quiser. Com a questão do Minecraft, que você fazia os vídeos de maneira bem arcaica, porque não tinha nada das ferramentas top da galáxia que existem hoje. Eu editava com, nossa. Mas olha, a essência, né, veio de lá o que você está fazendo hoje. Foi. Não é? Desde 2016, que eu tinha 14, não lembro. Isso, 13 anos, 12, 13 anos você tinha seu canal. Desde essa época aí. 2012, eu coloquei uma meta assim, gente, atingir o 1.000 inscritos, acabou. Acabou mesmo, atingir mil inscritos, falei, é isso aí, quero mais. E mesmo sendo um tempo onde já começou o auge da questão da tecnologia, e era, nossa, os meninos queriam, né, todo ali, na questão do Minecraft, fazer vídeos, aparecer, você foi, nós, eu e seu pai permitimos isso, mas tudo que você fazia vinha no meu e-mail e no meu celular, né? Tudo. Então eu acompanhava o que você fazia. Até a gravação, às vezes, depois. Você gravou um vídeo comigo. Sim. De um vídeo de terror lá. Sim. Assim, cara, sabia Tem a minha mansão no Minecraft? Tem a mansão no Minecraft. Você fez pra mim. Inclusive, algumas evidências você já foi vendo aí nas imagens ao longo aqui do nosso capítulo de hoje, né? Isso aí, tem a mansão, para não falar que eu não fiz. Essa é o mundo do Minecraft que eu fiz a mansão pra minha mãe. Eu falei, mas como você quer? Assim, assado, o jardim, a sala gigantesca, é isso aí. Então, encerrando, eu penso que essa conversa breve, tem muito mais, poderíamos ficar aqui falando, lembrando de muitas outras coisas, mas eu penso que pontos importantes nós trouxemos hoje sobre como foi a trajetória do Guilherme durante a adolescência dele, sendo meu filho do meu marido, né, o Roberto. Eu penso que essas impressões aqui são importantes para você que é uma mãe, um pai de adolescente, que hoje passa por alguns detalhes parecidos, semelhantes e que precisa de um norte. Tudo o que eu ensino dentro do meu programa, Entrando no Mundo Jovem, eu vivi diretamente com meu filho. Hoje eu posso dizer que eu tenho um filho adulto que me orgulha e não que me decepciona. Muito ao contrário, Guilherme tem minha máxima confiança, é um adulto hoje que sabe a sua identidade, como eu disse, uma identidade em Cristo, mente de Cristo ativada, é um filho com a identidade que sabe de onde veio, referencial de mãe, pai, a sua família, a sua base, o seu alicerce, foi muito bem feito diante de uma lapidação, porque um filho adolescente, essa é uma trajetória onde nós precisamos lapidar alguns pontos importantes, consequência é um ponto, referência é outro ponto, essa questão da identidade, essa questão de uma comunicação direta, clara, livre, portas abertas, uma comunicação que efetivamente funciona. Não, eu posso dizer que meu filho é o produto do produto. Aquilo que eu ensino para muitas mães e pais hoje, eu vivi tudo isso com o meu diamante. Hoje o Guilherme é um filho diamante, não um filho pedra bruta que decepciona, sim, um filho diamante que orgulha. E tudo isso é muito válido porque faz com que a gente, como mãe, eu sou muito feliz em ter você como meu filho. Sou muito honrada, né? Sou muito, assim, orgulhosa mesmo de ter você como meu filho. E eu você como mãe. Isso. E isso não é aqui só firulas de palavras, não é isso. É sinceridade. Faz parte do nosso coração, é a vivência nossa de cada dia. Essas coisas foram algumas mães que nos escutam aqui conhecem a gente de perto e podem até em algum dia, né, o dia que estivermos todos juntos, talvez, poder confirmar isso pra você. Mas a gente vive isso todos os dias, né? É como eu falei no vídeo, a ideia é ser 100% sincero, porque são coisas que aconteceram pra vocês saberem das
das minhas vivências como adolescente. Não é nada inventado, gente, é tudo real. Tudo real. A gente tem foto, Sim. tem tudo, vocês foram vendo durante o vídeo. Assim, são coisas Basta acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube Vê o e também Instagram. no Instagram, tem né, direcionamentos Instagram lá, que tem foto nossa tem lá. fotos, tem imagens, é tudo muito aberto para você. Então, esse foi o momento aqui da história, né, a história real do meu adolescente comigo, para que você entenda que é possível sim ter filhos adolescentes ajustados, estruturados, e você como uma mãe, um pai de adolescente, saber que você pode e deve ser aquela pessoa que traz a referência com consciência, com firmeza, numa forma ativa, para que você tenha filhos onde você tem diálogo, uma conexão, uma sintonia que funciona, mas muito mais é você ver uma autonomia responsável. Sabe aquele filho que faz, que decide, que se direciona com ações saudáveis, que te deixa tranquilo, dormindo em paz. Esse é o caminho. Então essa hoje foi a nossa conversa, a nossa proposta aqui dentro da vida, parentalidade, que é uma das 14 áreas a serem lapidadas, direcionadas na vida de filhos e adolescentes. E você pode hoje entender um pouco como foi a nossa história aqui, pessoal. Então, para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui no YouTube, clique em inscrever-se agora, faça parte desse canal, ativa aquele sininho, que em todas as postagens você recebe uma notificação no seu e-mail. Curte, dá aquele joinha que sempre é importante para engajar esse canal. E se você gostou desse bate-papo, tenho certeza que outras mães, outros pais também vão gostar. Então não deixe de compartilhar. É isso que te peço nesse momento. Não esqueça jamais que seu filho ou sua filha adolescente é sim um diamante. Você, mãe ou pai, é o diamante que lapida diamante. Nos vemos no próximo episódio. Falou, até mais. Obrigado.